Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tensão, corrente e resistência. Eu acho que se a gente for trabalhar aí no mundo esse data show tá meio... Tá atrapalhando? Quer que mexa? Dá pra... Tá tranquilo, né? Bom, quando a gente fala de energia elétrica, né? Qualquer conceito que a gente for trabalhar é tensão, corrente, resistência. Quando a gente vai para o mundo da alternada, a gente troca a resistência por impedância, né? Tem alguns alunos aqui que não podem nem ouvir a palavra impedância, mas faz parte. Tensão e corrente é algo que vocês vão trabalhar diariamente, tá? O nome tensão, gente, é o nome oficial, né? Quando a gente tem uma fonte geradora de energia elétrica. Muita gente fala voltagem, né? Quem aqui já ouviu o termo voltagem? Quem aqui já ouviu falar o termo voltagem? Vocês usam esse termo? Usam ou não? Qual que é a voltagem do equipamento ali? Vocês usam esse termo? Sabia que está errado? Perante a literatura, sim, tá? O termo voltagem não existe. O que existe é tensão elétrica, tá? E o termo amperagem também não existe. O que existe é corrente elétrica. Ah, mas no dia a dia isso vai mudar alguma coisa? Não vai, tá? Mas, olhando por questões científicas aí, né, não existe esse termo, tá? O que a gente fala, quando a gente fala de corrente elétrica, né? Por exemplo, nesse momento aqui a sala está com a luz acesa, não tá? Sim ou não? Sim, sim. O que é uma fonte de tensão? A fonte de tensão, gente, ela é nada mais como o nome já diz, né? Uma fonte que gera eletricidade. Gera não, né? Impulsiona, né? Eletricidade para uma carga. Induz, vamos falar o nome certo. Induz, né? Elétrons para uma carga, ou seja, cargas elétricas, né? E essas cargas elétricas que são induzidas para, né, uma lâmpada, um chuveiro, etc., tem que ter o quê? Um determinado fluxo. Esse fluxo é chamado de corrente elétrica, tá? Então, por exemplo, nesse momento aqui, dá uma força para mim, filho, só para eu não precisar levantar aqui, porque senão eu vou ficar longe do microfone. Mas, ali, ó, controla o interruptor para mim, por gentileza. Ali, ó. Então, eu vou falar para você fazer algumas coisas. Nesse momento, existe um circuito elétrico, certo? Vamos imaginar essas lâmpadas aqui, ó. Existe um circuito elétrico nessa sala, não existe? Certo ou não? Naquele interruptor ali, você concorda comigo que se eu pegar um aparelho que mede tensão elétrica, né, um multímetro, se eu for fazer a medição, eu vou encontrar tensão ali? Nesse momento? Não, no momento não. Aqui sim. Não. A tensão tá ali, só tá interrompida porque só tá interrompida, só tá indo pra máquina. Vocês devem estar pensando assim, cara, mas ali tá vindo um retorno, não é? Mas vamos imaginar que a gente está fazendo uma alimentação direta aí. Fase neutra, beleza? Vamos pensar assim, tá bom? Vamos entrar no conceito ainda da predial. Mas, nesse momento, se eu for medir, eu tenho tensão elétrica ali no interruptor? Tenho, porque existe a fonte geradora de energia ainda, né? Mas, essa lâmpada não está acesa, por quê? Porque você interrompeu um fluxo de corrente. Exato, porque se eu for olhar o reator, né, que trabalha com essas lâmpadas aí, não está recebendo o quê? Fluxo de cargas elétricas, né? E esse fluxo é o quê? A corrente elétrica, tá? Na hora que ele aciona o interruptor, eu tenho corrente? Agora eu tenho fluxo, né? Porque eu fechei um circuito, né? Agora, professor, por quê? Apaga a luz aí. Por quê
quando, né, eu apago a lâmpada, interrompe o fluxo de corrente. Abre o circuito. Mas vamos pensar um pouco mais na física, na parte científica. Por quê? Porque eu estou tendo o quê? Uma resistência. Um impedimento. Algo está gerando uma resistência. Certo? Só que quando a gente abre um circuito elétrico, eu gero uma resistência, matematicamente falando, ela tende ao infinito. Certo? Uma resistência tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que mesmo a fonte de tensão que está ali, tentando fornecer corrente elétrica para que chegue até a lâmpada, certo? Essa resistência é tão alta que não tem como ter nenhum tipo de fluxo, certo? Agora, quando ele fecha o circuito ali, ó, o que acontece? Tem resistência ainda? Não tem resistência? Tem resistência do fluxo. Exato. Tem a resistência do condutor. Existe. Só que ela é tão baixa, mas tão baixa, que a gente despreza. Certo? A gente sabe que existe 3 tipos de materiais que a gente trabalha na eletricidade, certo? Um material isolante, um material condutor e um material semicondutor. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com material condutor. Existe resistência? Existe. Mas ela é tão baixa que é desprezível. Então, há o fluxo de elétrons. Tá? Então, o primeiro ponto que vocês têm que entender, né, é a fonte de tensão ela sempre vai existir independente da corrente. Tranquilo? Sempre vai existir independente da corrente. Mas a corrente elétrica nunca vai existir se não houver uma fonte de tensão. Nossa, professor, está falando beabá. Essa aula é para isso. Essa aula é para isso, tá? São conceitos assim que tem que ser automático na sua cabeça. Então, a corrente elétrica, ela que é o fluxo. A corrente, a gente imagina que é uma, né, ela é como se fosse uma tensão, mas na verdade, a corrente, ela é nada mais, nada menos do que uma quantidade de cargas elétricas que estão passando pelo condutor. Quantos? Depende da corrente. Entendeu? Quanto maior a corrente, maior o fluxo de elétrons. Agora, professor, é a fonte de tensão. Olha só para você ver umas coisas que é interessante você pensar. Professor, é a fonte de tensão que determina o fluxo de corrente para a carga que vai receber essa energia? Responda a minha pergunta. Acho que sim, porque quanto maior a tensão, menor a corrente, quanto menor a corrente, maior a tensão. Mas é ela que determina a quantidade? É ela que dita? Olha, para esse mouse aqui, vamos por 12 volts, eu vou fornecer 100 mA. Para o meu celular, eu vou fornecer 500 mA. Então, a palavra mili, né? Lembra do mili, né? É a fonte? Depende, tem alguns casos que é resistência, né? Passa por um Então, resistor, ele sai numa determinada quem é que precisa de corrente? carga. Quem é que precisa de energia elétrica? Hã? Quem? O equipamento, né? Quando eu falar carga, quando eu falar o termo carga, eu estou me referindo ao que eu estou, o quê? Alimentando. O mouse é uma carga, o celular é uma carga, a lâmpada é uma carga. Beleza? Então, aquele equipamento, aquele aparelho, aquele dispositivo que você está alimentando, ele precisa de um fluxo de elétrons suficiente para ele poder fazer a conversão de energia, né? Beleza? Nesse caso, esse mouse óptico aqui, ele está fazendo a conversão do quê? Muita coisa, mas o sensor dele aqui, né? Está uma firula do caramba aqui.
Mas está convertendo o quê? Energia elétrica em energia luminosa, tá? Então é a carga que determina. Por que é ela que determina? Porque ela tem uma determinada resistência. Então, quando a gente vai para o mundo da eletricidade, a gente sempre pensa em quê? Tensão, corrente, resistência. Tensão. Professor, mas ele está transformando em luz. Professor, mas uma chuveiro está transformando em calor. Ok. Para nós, em termos de elétrica, né? Efeito de cálculo, efeito de estudo, a gente pensa em resistência. E no dia a dia na fábrica? Qual das 3 grandezas que a gente trabalha mais? Ou usa mais? Por que eu preciso medir tensão elétrica? Qual a necessidade de eu medir tensão, por exemplo? Me dê um exemplo. Apagou a memória, pô? Fala, pô. Dependendo do que acontece, como posso explicar? Se eu vou ligar qualquer equipamento, e dependendo da distância que ele tiver da fonte, você tem que medir a tensão lá, ver se está chegando o que precisa. Porque se não tiver a quantidade certa de volts, né, não vai chegar o fluxo ordenado corretamente. Se ele for um pouco mais completo, mas dá um exemplo mais simples. Pode entrar. Quero saber se aquele ponto tem energia. Tem energia elétrica. Um outro exemplo que você precisa medir tensão. Saber se a merda da tomada está na tensão certa. Ou vocês já não se depararam com a situação onde a tomadinha branca é 100% confiável que é 127? Quer que eu conte um caso para vocês? Tudo cara velho na sala, assim, velho assim, fala de experiência, né? Inclusive, tava eu e esse meu colega. Não, era meu funcionário na época, né? Só que ele tem, hoje deve ter uns 45, 50 anos, um cara muito, muito experiente. E a gente estava fazendo uma demo. O pessoal da Onron, né? Para quem não sabe, a Onron, ela fabrica N coisas na área da saúde, na área da eletrônica, e na área da automação ela também é muito forte. E nesse dia eles estavam fazendo a apresentação para a gente dos servos motores deles, né? Servo, inversor. A gente foi para uma sala lá. Aqui tem trifásico. Beleza, né? Trifásico seriam 3 fontes de tensão. Mais para frente a gente vai entender o uso disso aí, né? Quando a gente ouve aquela palavra, monofásico, bifásico, trifásico, tá? Isso aí são cenas dos próximos capítulos. Mas enfim. Aí, obviamente, né, o inversor, ele lá era 220. O servo também. Certo? Aí na hora que foi fazer a alimentação do servo motor, cara, aqui na sala aqui na sala não tem 380. O que seria 380? Seria 2 fontes de 220. Se for um pouco mais a fundo, seria 2 fontes, né, de 220 defasado em 120 graus. Tá? Mas não entra no mérito agora. Que se você for fazer a medição com multímetro, você pegar uma fase 220, fase 0. Se você pegar outra fase 220, fase 120 graus, e você for fazer a medição, você vai enxergar no multímetro 380, que é uma soma fasorial das duas, né? Se você pegar uma fase 127 e outra fase 127, com uma defasagem de 120 graus, né? Se você for fazer a medição, você vai encontrar 220. Tá?
O que deveria ser ligado naquele inversor naquele dia? 220. Ok ou não? Sim ou não? Sim. Todos nós confiamos. Aí, sabe quando você recebe uma revelação divina? Todo mundo concordou, não, aqui não precisa, não, aqui é tranquilo. Aqui salto está em 220, tá, relaxa, pode ligar. Mas sabe quando alguma coisa toca no seu coração e fala assim, pega um multímetro para ver, mano. E eu falei, né? Falei, gente, vamos pegar um multímetro, vamos conferir isso aí. Né? Aí acho que na época até o pessoal da Unro, tá? Inclusive, estou falando aqui, tomara que eles não assistam esse vídeo no YouTube. Não vai ter 380 aqui, não tem porquê, numa sala de engenharia, não é como não tem. Tá tranquilo. Mede, pô. Não, ixi, tem que pegar o multímetro, lá na manutenção, voltar, dá muito trampo, pode ligar. Dá, pô. Beleza, liga aí. Até eu comecei a ficar confiante, depois todo mundo. Porque assim, uma coisa, quando você começa a contrariar, né, eu falo assim, gente, vamos medir. Aí esse, não, pra que medir, pô? Tá sossegado. Aí outro fala, não, beleza. Daí todo mundo começa a falar ao contrário, você começa a ficar confiante também, pô. Ah, liga então, pô. Eu sou responsável pela equipe, sou responsável por eles, todo mundo confiou. Falei, beleza, liga aí. Até o pessoal da Honra, irmão, na hora que ligou, só escutei o estouro. No inversor de frequência. Aí todo mundo no desespero, né? Puta, meu, pega o multímetro, vamos medir. Agora que vai medir? Estourou o inversor. Entendeu? Estourou o inversor. Aí ficou todo mundo com aquela cara de bunda. E o que tinha? 380 na sala. Só tinha fase 220. Professor, posso dar um exemplo? Eu, quando cheguei na DIMEP, foi logo na primeira semana. O compressor principal da empresa queimou. Aí o mecânico de manutenção estava lá. Aí ele falou comigo, ô Clerson, o nosso compressor parou de funcionar e tá chegando um compressor aí pra gente instalar. A gente só vai colocar ele do lado daquele quadro e você faz a instalação pra mim, eu vou fazer a parte de engatar o mangote lá pra ele poder funcionar, né? Aí eu falei, tá bom, naquele quadro ali do lado, ele falou, tá facinho, é só puxar os fios e ligar lá. Eu fui na confiança, né? O cara já velho de empresa, o compressor era 220, o quadro era 380. Mesmo caso. A ligação, na hora que ligou o compressor, na hora o compressor queimou o motor. Você vai na confiança, na palavra da pessoa, né? Quando chegou o encarregado, a primeira coisa que o mecânico falou, mas ele é eletricista, por que não mediu? Já quebrou a perna. Ué? Acabou de chegar. Igual você tá falando aí, nesse dia lá na sala, Foi foda. cara, Foi foda. porra, todo mundo é engenheiro nessa bosta, todo mundo técnico, velho, calejado, entendeu? Então por que se tem que se medir tensão? Pra evitar essas merdas. Entendeu? Às vezes você não pode confiar. Você quer outro exemplo idiota? Você foi comigo. Na época eu era bem gordo, eu tinha 170 quilos. É bem grande mesmo. Se vocês acessarem o YouTube, vocês vão me ver algumas videoaulas lá, tava bem grandão. Não que eu não esteja hoje, né? Mas naquela época ela tava muito grande. Aí, a gente tava fazendo a mudança de umas máquinas lá, na época era técnico, né? Aí, acabação. Aí eu falei, vou cortar uns cabos aqui. Aí é um cabo PP de 3 vis, entendeu? Aí eu perguntei pros caras, mano, tá tudo desenergizado aqui, né? Falei, tá, pô. Confere lá, mano. Tá, pô. Pode entrar. Boa noite. Não, mas confere lá, pô. Não, tá tudo ligado. O que se costuma fazer, né? Quando você pega uma certa malandragem, se você vai, por exemplo, né, cortar um cabo, você corta um por... Tá desligado. Tá desligado. O que aconteceu?
Aí aconteceu duas coisas. Uma, deu um estouro na minha mão. Dois, fizeram uma piada lá que ficou até hoje. Que é o quê? Como estourou, deu aquele feixe de luz, né? Falaram o quê? Porra, o Madibu tá soltando magia ali, velho. Entendeu? Eu acho que eles já fizeram pra fazer essa piada comigo, entendeu? Ué. Aí eu falo pra vocês, por que você precisa medir tensão? Pra isso. Entendeu? Mas o disjuntor ele caiu? Cara, depois disso eu saí da sala, nem fui. Se caiu ou não caiu, nem fui conferir. Aí eu falei, meu, agora faço vocês aí. Enfim, então precisa medir. Esse é um exemplo, né? Agora, se você, olhando agora de forma mais técnica, né? Você precisa medir tensão. Por exemplo, você vai medir uma tensão num componente. Cara, será que está chegando tensão elétrica nesse componente que é o correto? Vai medir uma placa. Painel, não é? Você quer saber se está chegando tensão naquele componente também. Ou seja, você é o dia inteiro medindo. Não é? Salva esses casos que eu comentei com vocês aí que a gente é rebelde, tá? E corrente elétrica? Me dê exemplos que eu preciso medir corrente elétrica. O circuito não está aberto. Saber se o circuito não está aberto. O que mais? Identificar a potência do Potência? consumo. Você quer verificar um consumo? Mas me fala uma coisa muito cotidiana, assim, cara, preciso medir a corrente. Consumo da resistência do chuveiro, você quer ver quanto está consumindo. Professor, às vezes o circuito está certo, juntou certo, e, sei lá, juntou caindo. Você vai medir a corrente para saber por que ele está caindo. Você quer ver uma incidência de uma sobrecarga, uma fuga. Isso, às vezes, a gente faz medida de corrente elétrica para a gente ter a certeza se a corrente bate com a potência especificada pelo fabricante. Também, uma conferência mais refinada, né? Só se você não tiver acesso à informação técnica, por exemplo, daquele aparelho, que geralmente, né, já vem essa informação da potência, mas se é uma coisa muito mais antiga, aí talvez. Enfim, não é tão frequente, mas tensão é o tempo todo, certo? Por que tensão é o tempo todo? Porque ela é a fonte, né? É dali que nasce a corrente elétrica. E resistência, eu preciso medir no meu dia a dia? Vocês já se depararam com a situação que você precisou medir? Fale exemplos. Eu trabalho com injetora, e aí você vai medir as resistências lá, às vezes não está aquecendo, por que está aquecendo? Aí vai medir corrente, aí se não tem corrente, vai medir a resistência para ver se abriu ou se é o fusível. Vou falar para vocês um exemplo, mas é muito específico, muito pontual. O sensor de temperatura PT100. Para quem já teve a oportunidade de trabalhar com o sensor de temperatura, ele é nada mais nada menos do que uma resistência elétrica. Aí existe uma curva, né? Um gráfico que ele fala para você a resistência versus a temperatura que ele chega. Tá? Às vezes você está com, por exemplo, você está com uma desconfiança, nossa, mas a temperatura que está chegando aqui no meu controle, a temperatura que o meu controlador está mostrando aqui está muito fora. Aí você precisa saber o que está acontecendo. É o controlador ou é o elemento sensor? Para você tirar a prova real, você pode usar o PT100, né? Medir a resistência do PT100. Tá? Tem outros casos também mais críticos, assim, mas pouco usual. Você medir a resistência do cabo elétrico para ver queda de tensão, afundamento de tensão, porque quanto maior o comprimento, né? Maior a resistência, então você pode também. Mas assim, não é algo tão usual. Né? Independente disso, gente, você vai usar muito, tá? Então, corrente, tensão, resistência são coisas que vai fazer parte da sua vida, tá? Em todos os aspectos. De forma um pouco mais científica, tá, gente? Corrente elétrica é nada menos do que Coulomb por segundo. Lembra na aula passada que a gente estudou carga elétrica?
Lembra? Para quem não viu ainda, depois assiste os vídeos lá, tá? A gente comentou bastante sobre a questão de carga elétrica. Então, o que seria corrente, então? Fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons está ligado diretamente com a carga elétrica. E a carga elétrica é medida em Coulomb. Então, a quantidade de Coulomb por segundo. Tá? Professor, tem como eu calcular a quantidade de elétrons que passa por um condutor? Tem. Se você sabe quantos Coulomb passa por segundo naquele condutor, você determina a janela de tempo, verifica quantos coulombs passou por aquele condutor e depois você faz o cálculo para chegar na quantidade de elétrons, tá? Se vocês quiserem fazer isso aí depois por curiosidade, pode fazer. Nunca vou usar na sua vida, tá? Mas se quiser. Só para efeito de curiosidade. Mas dá, tá? Acho que nem cientista, mas pode ser, né? Dependendo do... Aquilo que eu estava explicando para vocês do interruptor, que eu fiz, né, na prática ali. Quando a gente pega Aí, essa imagem é interessante, porque ela mostra uma representatividade de como estão as cargas elétricas no condutor quando eu não tenho fluxo de elétrons. Então, eles estão desordenados. Quando eu fecho, né, o interruptor e permito a passagem de corrente, o que eu estou percebendo aqui? Um fluxo ordenado. E tem que ter, né? Aí vocês perguntam, professor, por que precisa ter um fluxo ordenado de carga elétrica? Por quê? Por quê? Entre aspas, é como se tivesse um caminho, né? Porque eu tenho as polaridades da fonte. Não é? Eu tenho o sentido da corrente. E esse sentido tem que ter uma ordenação. Qual é o sentido hoje da corrente elétrica? Positivo para o negativo, negativo para o positivo. Alguém sabe? Negativo para positivo, né? Negativo para o positivo. Eu sei que tem dois, mas agora não me recordo. Tem um que eu acho que é... Só existe dois. Ou é positivo para o negativo, ou negativo para o positivo. Não, mas tem um visual, eu acho que é teórico, mas ele é o inverso. Isso que você está falando assim, existe duas análises, né? Quando a gente vai literalmente por conceito da elétrica na física, o fluxo é do negativo para o positivo. Beleza? Agora, se você for considerar, quando você chegar lá, num circuito onde tem várias malhas, por exemplo, já que a gente vai entender tudo isso, pegar num circuito onde você tem vários componentes e você vai fazer o cálculo, se você considerar que a corrente é negativa, uma bosta para calcular. É muito complexo. Não é que é complexo, mas que é confuso, entendeu? Pensando nisso, o que a gente costuma adotar? Não, assim, é convencional, né? Que é o sentido convencional que a gente chama. Convencionalmente a gente chama, né? A gente começa a adotar que a corrente elétrica é do positivo e negativo, para o cálculo ficar mais fácil. Não vai mudar o módulo da corrente, né? O que seria o módulo? O valor da corrente, entendeu? Mas, se eu considerar do positivo ou negativo, eu facilito muito o meu cálculo. Então, existe o sentido convencional, que é para efeito de cálculo, para facilitar a nossa vida. E existe o sentido real, que é onde realmente ocorre o sentido do fluxo, né? Que é negativo e positivo. Depois tem mais alguns slides aqui explicando, né? A questão aqui do fluxo. Como eu falei para vocês, eu não vou ficar lendo aqui, tá, gente? Aqui tem mais detalhes, tá? O que eu estou comentando aqui já é muita coisa que já está aqui no slide. Aqui fica como um complemento. Olha lá, tá vendo? Mesma coisa aí. Aqui tem alguns exercícios resolvidos, né? Aí de corrente. Se você quiser saber, por exemplo, vamos supor que eu tenha um fluxo aí de 4... Olha o perigo aqui. Por que deu 16 amperes?
Tá certo? 4,250 dá 16? Só responda para mim. 4 dividido por 250? 250. Ouça minhas palavras. 4 dividido por 250 dá 16? Ó, 4 dividido por 250. Só tô falando isso. 4 dividido por 250 dá 16? Mas por que esse negócio deu 16 então? Pra quê? Pra? Hã? Vamos pensar só em múltiplo e submúltiplo. Aquele 250 é 250? Literalmente falando? O que é aquilo ali? Mil. 250 dividido por 1000. Então a praga daquele M ali significa o quê? 250 dividido por 1000. Certo? Então se você pegar 250 dividido por 1000, quanto que dá isso aí? Dá 0,250? É. 0,250, 0,25. 0,25. Agora, então a gente sabe que 250 mili é o equivalente a 0,25. Aí já muda a história, né? Então 4 dividido por 0,25, aí sim dá 16. Então aí é um... Lembra que eu falei vários exemplos aqui da questão do múltiplo e submúltiplo? A gente ficou acho uns 40 minutos conversando. Só se atentem a isso daí, tá? Nesse outro cálculo aqui, né? 0,4. Agora já está dividido diretamente por 30. Eu não tenho nenhum múltiplo nesse caso, né? Aqui eu já tenho diretamente ou literalmente o valor 30. Então vai dar 0,0133. Mas ó, olha o ponto de atenção aqui também, tá? Aqui ele está falando de 400 milicoulombs, né? Aqui no exercício colocou 0,4, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que essa questão de você tomar um pouco de cuidado com a questão do múltiplo e submúltiplo, né? Lembrando o que é submúltiplo. Mili divide por 1000. Micro divide por 1.000.000. Nano divide por O que vem depois do milhão? Bilhão. E vai embora. Pico elevado a menos 12. Vai embora. Aí nós temos a escala dos... Isso é submúltiplo, tá? Para baixo. Aí nós temos a escala para cima. Quilo. Multiplica por? 1000. Mega. Multiplica por? Hã? Giga. Tá. Para que eu uso esse negócio? Você não tem no multímetro escala com milho? Dependendo, você tem até com micro. Para quem trabalha com eletrônica e análise de placa de circuito impresso, miliampere faz diferença? No componente, não? Faz ou não faz? Para quem trabalha com usinagem aqui, mili e micro faz diferença na hora de confeccionar uma peça? Faz ou não faz? Então esses termos, gente, tem muita gente que confunde, tá? Mas isso tem que estar gravado na mente de vocês.
Já há casos, por exemplo, que às vezes você vai fazer uma análise numa placa e tem toda a diferença se você colocar a medição na escala de ampere para miliampere. Tem ou não tem? Você consegue enxergar na escala de mili coisas que você não enxerga no display quando você está em ampere. E às vezes, dependendo da medição que você for fazer, você precisa passar por um múltiplo ou submúltiplo, né? Quando a gente vai medir resistência elétrica, é usual que a gente trabalhe com o quê? Múltiplo, resistência. Entendeu? Difícil. Você pode medir alguma coisa em ohms? Pode, né? Medir resistência ali diretamente em ohms. Mas você pode medir em quilo. Ou em mega, dependendo do caso. Tá? Então, tem que estar gravado na cabeça de vocês essa ideia. Quando você bate o olho aqui nesse exercício, professor, eu vou calcular Coulomb por segundo? Não vai. Se você fizer isso aí, vão mandar você embora. Mas, isso daqui, além de ser uma forma de você praticar coisas que você vai ter que ter o domínio no dia a dia, como essa questão de fator de escala, né? Também é um conceito científico da parte elétrica. Lembra que eu sempre faço a correlação daquilo que eu estou passando, mesmo que seja de forma científica, tá? E eu passo uma coisa e eu puxo, mostro para vocês aquilo que dá para vocês sugarem dessa parte científica e aplicar na prática. Então, quando você olha isso daqui te dá uma visão de como é que é o conceito da corrente elétrica, tá? Mas você não precisa calcular. Porém, gente, trabalhar com múltiplo e submúltiplo, você precisa, pô. Não precisa. Então, se 1 milímetro, 1 micron é 1 milímetro dividido por 1000, quantos microns tem 1 milímetro? Viu? Certeza? Confunde, né? Vai, para vocês começar a dominar. Se 1 milímetro é 1 micron, perdão, é 1 milímetro dividido por 1000, quantos microns eu preciso ter para ter 1 milímetro? 1000. E se eu perguntar quantos microns tem 1 metro? Como é que você faria esse cálculo? Um milímetro tem quantos microns? 1 centímetro tem quantos milímetros? Um centímetro tem quantos milímetros? Tá vendo como é que você tem que trabalhar? 1 centímetro tem quantos milímetros? 10 milímetros. Portanto, 1 centímetro tem quantos microns? 10.000. Todo mundo conseguiu enxergar 10.000? Vamos voltar? 1 milímetro tem... 1 milímetro tem quantos microns? Esse exercício aqui parece besteira, mas é para exercitar. Vocês trabalharem com isso daqui. Por quê? Cara, dependendo da ação que você for fazer, a tomada de decisão que você for fazer, ou o parâmetro que você vai inserir na máquina do equipamento, se você confunde micro com mili, você arrebenta. Já dei exemplo para vocês aqui da parte SMT, né? Depois eu posso até mostrar um vídeo. Então, se 1 milímetro tem quantos microns? 1 centímetro tem quantos milímetros? Então, 1 centímetro tem quantos microns? 10.000. Ok? 1 metro tem quantos centímetros?
1 metro tem quantos centímetros? 1 metro. 1 metro. Ok? Então, 1 metro tem quantos microns? Calcula. Fala para mim como é que vai ser esse cálculo. É 100 vezes 10 mil. Que dá? Dá quanto? Calcula, porra. 100 vezes 10? Quanto? 1 milhão. E quantos nanômetros? Aí foda-se. Aí já... Enfim. Não dá. Mas esse exercício é interessante porque é algo que vocês não podem esquecer. É algo que vocês precisam, né? Ter em mente. Quando a gente vai para o mundo das telecomunicações, aí o caldo engrossa mais ainda. Por quê? Porque quando a gente analisa a transmissão de um sinal em radiofrequência, a gente está fazendo uma análise de um sinal que é transmitido através de uma onda que é chamada de onda eletromagnética. Ela tem uma parte de campo elétrico e tem uma parte magnética, né? E quando vai se fazer a medição, você vai trabalhar com uma escala de corrente extremamente baixa. E não é usual trabalhar, mesmo trabalhando com submúltiplos, micro, milli. Aí existe um fator de escala que eles convertem para dB e dBm. Entendeu? Aí é uma outra coisa que quando você começa a analisar, você fica mais louco ainda. Tá? Enfim. Um exercício aí, ó. Se uma quantidade de carga igual a 650 coulombs atravessa um fio em 50 segundos. Qual que é a corrente? Aqui eu tenho a fórmula. Como que eu calculo corrente? Anota a fórmula. Como é que eu calculo corrente? Quantidade de coulomb por segundo. Coulomb por segundo. Então, se eu tenho uma corrente elétrica aqui de... Aliás, se eu vou calcular, né? Preciso calcular a corrente elétrica aqui, tá? De 650 coulombs, tá? Então, se eu quero calcular aqui a corrente, ó. A minha corrente I é a quantidade de cargas elétricas, que é medida em coulomb, tá? Pelo tempo, que é medido em segundos. Nossa senhora, tá horrível essa letra aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma corrente elétrica, que é igual a minha carga elétrica, que é medida em coulomb, dividido pelo meu tempo em segundo. Então, baseado nisso daqui, como é que você calcula? Bom, lembrando que a unidade aqui vai dar em ampere, né? Mas você pode converter, por exemplo, para miliampere, microampere, caso você deseje, tá? Se for necessário. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma quantidade de carga de 650 coulombs, né? Que em 50 segundos, né, levou em 50 segundos passou 650 coulombs por esse condutor. Então, a gente sabendo que em 50 segundos passaram-se 650 coulombs,
qual que é a corrente necessária para poder fornecer a carga elétrica, né, para poder gerar esse fluxo? Bom, se a gente sabe que, né, em 50 segundos passaram-se 650 coulombs, então é 650 dividido qual que é o meu tempo? 50 segundos, que dá quanto? 13? 13? Tranquilo, né? Agora, calcule a corrente em ampere em um fio que é percorrido por 465 coulombs em 2,5 minutos. Como que vocês fariam esse cálculo? Converter os minutos para segundos. 1 minuto tem quantos segundos? 150 segundos. 60? Cuidado com aquelas bostinhas do TikTok que fala que 1 minuto tem 99 segundos. Já viram essa? Cuidado, tá? Aquelas piadinhas que eles fazem lá, né? Fala que tem 99 segundos, então tem 60. Eu tenho que fazer a conversão, né? Aí a gente está falando de tempo. Oi? Quantos segundos quer dar pra 465. Então, em 2,5 minutos, então toma cuidado. Não é 2,5 minutos, você não pode usar o cálculo de forma literal. Você tem que saber a quantidade de segundos. Então é 2,5 vezes 60, né? Que seriam 150 segundos. Professor, que letra é essa daí que está abaixo ali do Q? Que tá o... T. É um T, né? É, tá uma praga nele também. Curioso que se eu pegar meus cadernos hoje, né, quando eu estudava engenharia, tem coisas que eu não consigo entender porque eu não lembro. Mas não consigo entender minha letra. Há casos que eu não consigo entender. Bom, no número 10, por exemplo, uma corrente de 40 amperes é mantida em um fio por 1 minuto. Qual a quantidade de carga em coulomb que atravessou o fio? Agora mudou um pouco o cálculo, né? Ou não? O que não mudou? Não mudou? Agora eu tenho a corrente. Eu tenho o tempo. Pode ir. Agora eu tenho a corrente. Eu tenho o tempo, né? Deixa eu fazer uma jogada aqui, peraí. Agora, o que a gente vai fazer? Só toma cuidado. Tem que saber sempre interpretar bem o exercício, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu quero brincar com o exercício de número... Cara, é um pé no saco montar toda essa parafernália aqui, mas é uma mão na roda, né? Assim, para gerar conteúdo para ajudar vocês. Então a gente sabe, ó, que a corrente elétrica é a quantidade de coulombs, né? Está passando um condutor por segundo, tá? Então se eu pegar aqui, por exemplo, o exercício de número 10, então a gente fala assim, então o exercício está falando, né? Uma corrente de 40 amperes. Então, a gente sabe que
40 amperes. A escala de tempo, ele está falando o quê? É 1 minuto, 60 minuto, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque 1 minuto, ele é 60 segundos. E ele quer saber a quantidade de coulombs que atravessou, né, esse fio durante esse período de 1 minuto. Então, se eu jogar a fórmula, né, como vocês estão observando aqui, né, que a carga elétrica, a corrente, ela é coulomb por segundo, se eu for fazer uma substituição convencional aqui na matemática, bom, o meu I a gente sabe que vale 40. A quantidade de cargas elétricas eu quero saber quando passou por esse condutor. E o tempo a gente já tem aqui que é 60. O que a gente vai fazer nesse momento? Multiplicar em x, né? Aquela regrinha de 3 básica, tá? Quando não tem nada, né, no denominador, certo? Quando a gente tem uma fração, né, gente? A fração numerador. E aqui o denominador. Certo? Então, por exemplo, quando eu não tenho nada no denominador, eu considero como 1. Certo? Então, fazendo aqui o cálculo, o que eu vou ter? Q vezes 1. Certo? Então, começo com essa multiplicação aqui, ó. Q vezes 1, que é igual a, agora a outra, 40 vezes 60. Q vezes 1 é Q. 40 vezes 60 dá? 2.400. Como ele já, como a nossa corrente já está em ampere, aqui vai ser 2.400 coulombs, tá? Talvez esse número 10 seja o único exercício aí que sai um pouquinho do padrão. Número 11, por exemplo. Quantos coulombs passa através de uma lâmpada de filamento se a corrente é mantida constante em 750 mA em 2 minutos? Quantos coulombs passam através de uma lâmpada de filamento se a corrente é mantida constante em 750 mA durante 2 minutos? Esse exercício de número 11, se você for fazer uma análise nele, ele muda o formato de cálculo em relação ao número 10? Pelo menos a parte estrutural, né? Muda? Vocês acham que muda? Teoricamente não, né? Só tem que se atentar ao quê? Ali eu estou com 750 de ampere e eu estou em 2 minutos, né? Eu tenho que entender que 750 mA equivale a quanto em ampere? 0, por quê? Por quê? Dividir por 1000? Por que 750 mA é 0,750 ampere? Porque 1000 mA é 1 ampere. Como é que é? 1000 mA é 1 ampere, né? É 1 ampere. 1000 mA é 1 ampere. Então você tem que tirar 0,75 vai dar 0,75 amperes. Mas pensando de uma forma mais rápida. Então, se eu estou, por exemplo, aqui, ó. Se eu estou aqui, ó.
eu estou na escala de ampere. Beleza? Se eu quero passar para milli, o que eu faço? Ok? Se eu quero passar para quilo, o que eu faço? Beleza? Agora, e se eu estiver na escala de milli e quero passar para ampere? Isso é inverso, né? É o inverso, né? Não, certo. Se eu estou em ampere, eu quero passar para quilo, se eu tenho 1 ampere, multiplicar por 1000 vai dar 1. Não, eu quero passar para quilo. Ah, entendi o que você falou. É o inverso. Entendi. Desculpa. Ó. Aqui, ó. Você tem razão. Desculpa. Se eu estou na escala de ampere, eu quero passar para miliampere. E aqui? Agora, se eu estou na escala de milli e quero passar para ampere, eu já estou em milli. Quero voltar para ampere. Hã? Aí eu quero voltar para cá, o que eu faço? Divide. E eu já estou em quilo, quero voltar para ampere. Essa é uma regrinha. Se eu estivesse aqui, certo? Eu manteria esse processo sempre o quê? Multiplicando por 1000. Professor, mas micro não é 1 milhão? É. Se você pegar 1000 vezes 1000, dá o quê? Mas, para manter de uma forma fácil, se eu quiser passar, por exemplo, para pico, aqui eu multiplico por 1000 de novo. Né? Mas vamos parar aqui, ó. Não, ali é nano. Perdão, nano. Pico seria depois. Nossa Senhora. Certo? Então, se eu tenho aqui, ó, uma corrente aqui de 750 miliampere, eu preciso voltar ela para ampere, certo? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e dividir por... que dá 0,75. Obviamente, 2 minutos, né? Seria o quê? 60 vezes? 2. Então, você aplica o mesmo cálculo, tá? Então, você tem a corrente. Então, se você for brincar aqui, por exemplo, com a número 11, né? A corrente você já tem, que é 750 miliampere, que equivale a 75 ampere. O tempo você também já tem, né? Seria 2 minutos, que é a mesma coisa que 2 vezes 60. 120 segundos. Tendo isso daqui, você já consegue calcular a quantidade de coulombs, né? Então, você sabe lá pela fórmula, a corrente é 0,75. A quantidade de coulombs você quer calcular. O tempo você tem, que é 120, só multiplicar aqui. Que dá? 90 o quê? Pronto, está resolvido. Bom, nesse conteúdo é isso. Deixa eu até parar o vídeo aqui.